Por que está havendo mais internação de crianças nessa nova onda de Covid-19? Olha, é algo que a gente tem que entender, né? Porque nessa época do ano, aqui no Brasil e também em outras regiões, as doenças respiratórias alérgicas e também respiratórias em geral infecciosas, tirando o Covid-19, elas já aumentam naturalmente. Então a criança pega mais resfriada, a criança pega mais pneumonia, a criança pega mais outros problemas respiratórios. Será que essas internações não estão sendo efetuadas por outros problemas respiratórios que não sejam Covid-19? É possível que isso esteja acontecendo. Tá bom? Então a gente precisa entender primeiro essa questão de senso, realmente. As pessoas hoje nós estamos vivendo uma histeria coletiva, né? Histeria coletiva, os fatos são fatos. Realmente está se morrendo muita gente e tudo mais. Mas tudo hoje é Covid-19. A gente até tem que pensar realmente, qualquer sintoma que você tiver, descartar a possibilidade de Covid-19. Mas precisamos entender também outros aspectos da sociedade. O que me deixa assim muito surpresa é que acabou as epidemias de dengue, acabou chikungunya, acabou zika, acabou tudo. Não acabou, né? As coisas ainda existem. Mas a sociedade só dá ênfase à Covid-19. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Primeiro ver essa questão da relação das doenças que já são comuns para essa época do ano, desse aumento da incidência. E se essas crianças não estão internando por causa dessas doenças e que, de certa forma, poderiam até ser portadoras assintomáticas do Covid-19. E quando faz o swab, dá positivo para o Covid-19. Existe essa possibilidade. Agora, essa nova cepa realmente, ela tem assustado um pouquinho mais a gente pelo seguinte motivo, né? Você imagina uma chave entrando dentro de uma fechadura e você chamar o chaveiro e limar bem essa chave, deixá-la bonitinha e entrar direitinho dentro da fechadura e ainda lubrificá-la, né? Colocar um lubrificante, um óleo, uma graxa, uma substância realmente que facilite a entrada dela. O que está acontecendo com o Covid-19 agora é isso, tá? Ou seja, essa variante, ela melhorou a qualidade da chave dela e ela está entrando com muito mais facilidade dentro da nossa célula, coisa que ela tinha uma certa dificuldade para entrar. E que entrava mais, principalmente em pessoas mais velhas. Por quê? Porque a pessoa mais velha tem mais pressão alta e tem mais o chamado receptor ACE2, receptor da enzima conversora da angiotensina do tipo 2. Tá? Por isso que estava afetando pessoas mais velhas e pessoas que, de certa forma, tinham um quantitativo maior desse receptor, que é um receptor também que aumenta a pressão arterial. Tá? Então, quando você vai fazer um remédio para pressão arterial, ou você mexe indiretamente na atividade desse receptor, ou diretamente. Né? Ou indiretamente, através dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, inibidores da ECA, enalapril, captopril, lisinopril e assim vai, ou diretamente através dos bloqueadores da angiotensina, dos receptores de angiotensina, A1, A2 e assim vai. Eu não sou cardiologista, mas eu me lembro de alguma coisa da minha faculdade. Então, quando você faz o uso desse bloqueador, ele bloqueia. Né? E o Covid-19, como ele tinha uma certa dificuldade de entrar no receptor ACE2, né, de se encaixar o receptor ACE2, então ele acabava pegando pacientes que tinham uma quantidade muito grande de receptores ACE2. Por isso que o hipertenso é um grupo de risco para o Covid-19, porque ele pega com muito mais facilidade. Como ele melhorou a forma de entrar dentro da célula, né, ou seja, ele está entrando com muito mais avidez, até crianças e adultos jovens e meia-idade que têm menos receptor ACE2 acabam também sofrendo muito com Covid-19. Por isso que as internações agora estão sendo, na maioria das vezes, de pessoas de meia idade para baixo. E o grande problema, que está havendo um caos na saúde do Brasil, é por quê? Primeiro que não se prepararam, né? Primeiro que teve muito mais política do que avaliação técnica científica. A verdade é essa. Não quero colocar aqui culpa em governo federal, nem outros governos, não. Eu acho que são um bando de patetas, tanto no nível federal, estadual, municipal, e que, de certa forma, só olharam o seu próprio umbigo para as reeleições do próximo. Reeleição ou eleição, ou tirar o tomado do poder em 2022. Né? Deviam ter ouvido mais os cientistas. Né? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, sobre alguns desabafos. Então, até me perdi aqui. Então, o que acontece? Então, as crianças estão sendo mais afetadas por essa crise, né? Esse problema.
E o grande problema, agora me lembrei, o grande problema é que está afetando o sistema de saúde, porque parece uma coisa, é trágico a gente falar isso, é até doloroso a gente falar isso, mas as pessoas estão demorando para morrer. Porque como é um paciente mais jovem, entende? Ele tem mais capacidade física de se manter vivo. E ao mesmo tempo o médico ali, ele tem que fazer de tudo para que aquele paciente fique vivo. Então, infelizmente, um paciente idoso, como é cheio de comorbidades, é mais fraquinho, tem imunidade mais fraca, ele morre mais rápido. O paciente jovem não, fica semanas, às vezes meses, no CTI. E não libera a vaga do CTI para outro paciente. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Você vê a que nível nós chegamos, né? De tristeza. Eu falo isso com muita tristeza. É algo que, eu vou te falar uma coisa, tem gerado crises de ansiedade na gente, de depressão. Tem dias assim que a gente não aguenta, entendeu? Não aguenta porque é uma barra muito grande, né? É uma barra muito grande. Tá bom, meus amigos? E a gente já perdeu alguns queridos aí que já foram, colegas médicos inclusive. O que nós estamos passando no mundo não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Se nós não tomarmos cuidado, esses vírus vão a cada dia mais se adaptar e se aperfeiçoar. Então, certamente, não é lockdown que eu sou a favor, mas distanciamento social sim, a economia tem que continuar girando, as pessoas têm que continuar trabalhando, as pessoas têm que continuar girando a mola do capital, porque infelizmente nosso mundo ainda vive pelo capital, né? E a gente sabe, pela falta do capital, a gente acaba tendo então uma disruptura, né, nessa sociedade. Isso pode levar a crises horrorosas, não só econômicas, levando à morte, também a problemas sociais, até inícios de processos revolucionários sangrentos. Lembre-se da própria Revolução Francesa, né? O processo revolucionário pior que existe não é aquele processo revolucionário que vem de um povo miserável. A história já nos conta isso. A Revolução Francesa é um exemplo. A Revolução Bolchevique, também na União Soviética, é outro exemplo. O processo revolucionário, ele vem justamente de um povo que está em crescimento econômico, ou está estabilizado, e que de repente tiram essa estabilidade e aquele povo começa a passar fome. Então, as memórias da vida estabilizada estão muito recentes e aquele país acaba entrando no processo revolucionário. Só que o que vai acontecer é um processo revolucionário mundial, né? Não é somente localizado no Brasil. É um processo revolucionário mundial e uma crise sem precedentes. Não sei se vocês percebem, mas países miseráveis não entram com muita facilidade em revolução, porque já estão acostumados com a miséria. Países justamente que estão naquele limiar, né, que estão, de alguma forma, foi o que aconteceu com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi precedida de um período de estabilidade econômica e de prosperidade, que de repente veio com a queda da economia e direcionando toda a raiva. A primeira revolução, né, que foram duas revoluções. A primeira Revolução Francesa, que foi dos iluministas, né, que de certa forma entraram contra a realeza atual, que era governada por Luís XVI, Luís XVI. E a partir dali você acabou tendo todo um processo revolucionário que culminou naquela desgraça que nós vimos, comandada por aquele genocida chamado Robespierre, onde a guilhotina não parava de funcionar, funcionava 24 horas por dia, a cada minuto. Muitas cabeças rolaram. O veneno revolucionário, quando ele entra na alma da população, é algo incontrolável, entendeu? E quando a gente vê o nosso presidente da República falando sobre essa questão, com toda aquela forma bronca dele falar, né, aquela forma não polida de militar, que eu frequentei o meio militar, eu sei, militar de arma é assim mesmo, que precisa ser para defender uma nação. Ele fala pensando nessa situação realmente, né, o veneno revolucionário tomar conta da nossa nação, isso aqui virou um caos. Por isso que é importante nós ainda mantermos a economia, mas ao mesmo tempo, para que não evoluamos para esses lockdowns, a gente precisa ter consciência coletiva, a gente precisa entendeu, da necessidade dessas medidas preventivas. Por isso que eu tento, de alguma forma, ajudar vocês de alguma maneira. Tá bom, meus amigos?